rodeou uma grande luz do céu. O relato da conversão de Paulo, irmãos, nos dá características de uma verdadeira conversão. E a primeira coisa que é necessário para uma verdadeira conversão é luz vinda do céu. Até hoje conversávamos um pouco com os irmãos, né, irmão Timóteo, falando do discernimento que vem do céu e que é um momento ímpar na vida do santo. Às vezes ele ouviu por muito tempo as mesmas coisas, mas isso não abria o entendimento, porque não era luz vinda do céu. É necessário uma ação do Senhor em nós para que possamos compreender a sua palavra. Também vemos o Senhor fazendo isso com os discípulos, quando fala que eles abriu as escrituras, o entendimento, após a ressurreição do Senhor, e então compreenderam tudo que o Senhor havia falado no Evangelho acerca do que iria acontecer com ele, né? Então, a primeira característica de uma verdadeira conversão é luz, é entendimento que vem do céu. Não parte de nós. Né? Lá em Efésios, nós vamos entender um pouquinho disso, quando ele fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. E ele nos vivificou. Né? Ali está falando de uma vida, a nova vida, que abriu o nosso entendimento, as nossas faculdades espirituais, para que pudéssemos entender o que o Senhor estava nos falando. Ele também disse a Nicodemos, é necessário nascer do alto. Nicodemos, se não nascer do alto, você não terá entendimento das coisas que vêm do alto. Então é muito importante isso. É a primeira característica. E aí no versículo 7, vai falar que ele ouviu uma voz. É mais uma característica, irmãos, né? De uma verdadeira conversão. Distinguir a voz do Senhor. Cada um de nós já ouviu essa voz. Cada um de nós já ouviu esse chamado, que veio do Senhor. Não é um chamado do mundo, não é um chamado da religião, né? É um chamado do Senhor, porque ele fala, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Cada ovelha do Senhor conhece a sua voz. Ouviu esse doce chamado, correu para os braços do Senhor. É a voz mais doce e a única voz que merece ser ouvida. É a voz do Senhor chamando cada um. E aí depois nós vamos ver que ele responde no versículo 8, que é mais uma característica, ele diz, quem és, Senhor? Mais uma característica de conversão é o reconhecimento do senhorio de Cristo. Um santo reconhece que Jesus é Senhor de todas as coisas, Senhor de sua vida. Né? Sabemos, irmãos, que muitos dos problemas na cristandade foi porque eles conheceram o senhorio de Cristo e abandonaram o senhorio de Cristo. Eles deixaram de lado, né, o Senhor como o Senhor de todas as coisas e como cabeça da igreja. Isso é um erro que atrapalhou tanto e fez com que a cristandade caísse, né, na posição que está. Embora a cristandade sempre foi cristandade, mas os santos que lá estão, perdidos ainda, né, no meio dessa confusão toda, é porque eles deixaram de reconhecer o senhorio de Cristo. Uma outra característica é que fala assim no versículo 9, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Irmãos, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios que nós cremos no evangelho da vossa salvação, que deveria ser para cada um o evangelho da minha salvação. Sabes tu que o Senhor falou contigo? Uma característica de um convertido é, eu sei que ele falou comigo. Eu sei que ele me chamou, eu sei que ele morreu por mim. Né? É a única hora que cabe o eu na vida do santo. É saber que eu sou pecador, né? Hoje já não, mas hoje nós somos santos, diante de Deus não somos pecadores. Né? Também é o motivo da correção de um dos hinos, que antes falava que nós, os pecadores, né, nos achegávamos, não podemos ver, tem aquele hino que fala isso, e estava errado. Nós não chegamos diante de Deus mais como os pecadores.
Chegamos como os adoradores, os santos, né? Mas no processo de conversão é necessário saber que é pecador e que o Senhor morreu por mim. Cada um tem que dizer isso. E saber que o Senhor falou comigo. É só aí que cabe o eu. Depois disso, não. Então, assim, mais uma característica, né, de uma conversão é saber que o Senhor chama individualmente. Né? O Senhor chama cada um individualmente. Mais uma no versículo 10, para não, vou tentar não ser muito tardio aqui, para não enfadar os irmãos, diz que era para ele levantar, vai a Damasco e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. A característica de uma conversão é aquele agora que vai buscar direção do que deve ser feito. Paulo não saiu de lá falando, eu vou atrás agora e eu sei o que deve ser feito. Não. Ele foi e ele aguardou para que te dissesse para ele o que deveria ser feito. É submissão agora à palavra de Deus. Né? Uma conversão vem da obediência à palavra de Deus. E aí, irmãos, mais um detalhe aqui no versículo 13, que quando abriu os olhos de Paulo, a última palavra diz assim, naquela mesma hora ouvi. Característica de uma conversão é ir buscar a comunhão com outros discípulos. Quando Paulo abre os olhos, né, Deus abre os olhos dele, ele vê este homem, Ananias, que também era um discípulo. Né? Então, alguém que se converteu ao Senhor, né, que foi salvo, ele vai buscar a comunhão com os outros santos. Não é natural, irmãos, alguém dizer que está andando com o Senhor e não querer a comunhão dos santos. Né? Não é saudável algum cristão querer ficar isolado sem a companhia de seus irmãos. Né? O lugar de acolhimento, o lugar de calor cristão, né? É no meio dos santos, é a comunhão dos santos. E aí, irmãos, nós vamos ver também no versículo 14, que Ananias disse para ele, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Nós sabemos que alguns detalhes aqui são diretamente com Paulo, acerca do seu chamado, de sua conversão, mas fato é, irmãos, que todo santo pode e é da vontade de Deus que conheça a sua vontade. Irmãos, o conhecimento ele está disponível para todos santos. Nós podemos negligenciá-lo, como os hebreus fizeram. Podemos amar mais a sabedoria desse mundo do que a sabedoria de Deus, como os coríntios fizeram. Mas fato é que eles ficaram como carnais, e fato é que os hebreus não puderam ter alimento sólido, porque se fizeram negligentes. Mas todo santo conhece a vontade do Senhor e está disponível para ele. E também pode ver o justo. Esse justo, irmãos, é aquele que está disponível diante dos nossos olhos. Temos o gozo e podemos contemplar dele. Então, mais uma característica da salvação é que este agora tem o justo diante de seus olhos. Quem é esse justo com letra maiúscula? Nosso bendito Senhor, o homem perfeito. E também podemos ouvir a sua voz, como nós já falamos. E aí, para mais um ponto no versículo 15, fala que Paulo seria sua testemunha. O salvo também é uma testemunha de Cristo. É um embaixador de Cristo. Né? É um privilégio de todos os que são salvos testemunhar daquele que o salvou. Versículo 16 fala assim, e ele deveria ser batizado. É mais uma das características de um salvo. O batismo não salva, mas certamente um salvo, ele vai buscar ser batizado, se ele ainda não for.
ele vai querer se identificar com o seu Senhor, né? E só mais um detalhe no capítulo 9 agora, irmão Vinícius, por favor. No versículo 9, vai mostrar mais uma coisa que Paulo fez, que nessa outra porção nossa é omitido. Fala assim: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Aqui, irmãos, nos fala de julgamento próprio. O apóstolo ali ficou, né? No caso de Saulo se tornando Paulo, 3 dias em julgamento próprio, humilhando-se, né? Revendo tudo o que ele havia feito. E é mais uma característica de um Saulo. Ele anda agora em julgamento próprio. E para finalizar, no versículo 11 desse mesmo capítulo, fala no final desse versículo que Paulo estava orando. Mais uma característica de um Saulo, né? Ele ora ao Senhor. Então, só algumas características mostrando na conversão de Paulo, características de um salvo, de uma vida salva, né? Não quer dizer que se alguém não faz isso, não é salvo, mas certamente são coisas que vêm junto de uma salvação, né? Da obra de Deus no coração de um homem.